Olá, meu nome é Glaíce e eu vou apresentar sobre a primeira lei da termodinâmica e Leilândia vai apresentar sobre a segunda lei. Primeiramente, a primeira lei da termodinâmica afirma que quando se fornece um calor Q ao sistema enquanto ele realiza um trabalho W, a energia interna varia de uma quantidade igual a Q menos W. Essa lei pode ser expressa de modo a ser aplicada em um processo infinitesimal. A energia interna de qualquer sistema termodinâmico depende somente do seu estado. A variação da energia interna em qualquer processo termodinâmico depende somente do estado inicial e do estado final, e não do caminho. A energia interna de um sistema isolado permanece constante. A equação que a gente usa é essa daqui, que é o ΔU igual a Q menos W, referente à primeira lei. Os processos termodinâmicos. Existem 4 tipos de processos termodinâmicos que a gente estudou, que é o processo adiabático, que é quando o calor não flui nem dentro nem para fora do sistema. O processo isocórico, que é quando o volume é constante, consequentemente o trabalho vai ser zero. O processo isobárico, que no caso é a pressão constante, e com isso o trabalho vai ser a pressão vezes o volume final menos o volume inicial, que é o V2 menos V1, e o processo isotérmico, que é quando a temperatura é constante. A termodinâmica dos gases ideais fala sobre a energia interna de um gás ideal, que ela depende somente da temperatura e não depende nem do volume nem da pressão. Em outras substâncias, a energia interna geralmente depende da temperatura e da pressão. Os calores específicos molares, que é o CR e o CV, no caso não, CP e CV, de um gás ideal é diferente da constante dos gases 10, que é o R. A razão entre os calores específicos, que é o CP sobre o CV, é adimensional e é designada por gama, que é o símbolozinho de gama. Com isso, o CP vai ser igual a CV mais R, que é a constante dos gases, e o gama vai ser CP sobre CV, que é a razão entre os calores específicos. Agora eu vou falar dos processos adiabáticos em gases ideais. No caso, o trabalho realizado por um gás ideal durante uma expansão adiabática pode ser expresso em função de valores inicial e final da temperatura, ou em função dos valores inicial e final da pressão e do volume. Com isso, o trabalho vai ser dado por N, que é o número de mols, que é o CV. O CV, se eu não me engano, se eu não estou trocando com CP, acho que o CV é 3 sobre 2 e o CP é 5 sobre 2. Mas enfim, continuando. O N, que é o número de mols, o CV em que eles multiplicam a diferença de temperatura, ou o trabalho pode ser dado pela razão entre o CV sobre a constante dos gases, vezes a diferença de pressão e volume do final e do inicial. Ou o trabalho também pode ser dado por 1 sobre gama menos 1. Isso tudo multiplica a diferença de pressão e volume. Com isso, finaliza a minha parte. Agora eu vou fazer um experimento que reflete sobre os processos termodinâmicos que eu faço sobre o processo adiabático. Então, podem ficar com a apresentação. Inicialmente se ferve uma certa quantidade de água que dê para preencher a metade, um pouco ou menos ou um pouquinho mais da metade da garrafa. Aí você vai enchendo. Aí nesse momento, devido à temperatura, a garrafa vai se comprimir um pouco. Você percebe que ela está diminuindo de tamanho. Mas isso não é algo significativo, não mudaria muita coisa. Eu estou usando um funil, porque fica mais fácil, assim, pelo menos não queima as mãos. Após isso, eu vou fechar e
eu tô usando essas luvas porque realmente a superfície ficou muito quente. Aí eu vou balanço porque senão a quentura vai atingir a parte só a parte inferior da garrafa e eu quero que fique igualmente quente toda a superfície da garrafa. Aí eu balanço, em seguida eu vou colocar na água gelada, na água com gelo. Essa água aí tá com gelo, mas acabou de derreter, mas serve. Essa água com gelo. E logo depois eu coloco ele debaixo da água corrente. Que essa água corrente também tava muito gelada na hora. Aí ficou melhor. Nesse momento você já dá pra perceber que ficou comprimida a garrafa. Mas no momento que eu abro, que eu libero o sistema, que agora não é mais o sistema fechado, ele volta ao normal. Aí eu derramo essa água quente que tava dentro. E eu derramo, aí ela volta ao normal. Depois disso eu vou e coloco debaixo da água corrente de novo. E é aí que a reação acontece. Como depois a garrafa está sem líquido e só com a temperatura que foi transferida da água fervida, a troca de calor com a água corrente é maior dessa vez, já que o gás vai perder calor, consequentemente diminui a energia interna e a temperatura do objeto. Em relação à pressão, para que a pressão interna da garrafa fique equivalente à pressão externa, os gases irão realizar o trabalho se contraindo e assim diminuindo o volume da garrafa. Desse modo, para descobrir o trabalho realizado pelo gás dentro da garrafa, se dá pelo o Q, que é a quantidade de calor, ele vai diminuir. O ΔU, que é a energia interna, também vai diminuir. Com isso, como a equação quantidade de energia interna é igual, variação de energia interna é igual ao calor menos o trabalho, isso vai resultar no trabalho negativo. Olá, eu me chamo Leilane e eu vou falar um pouco sobre a segunda lei da termodinâmica. Os tópicos abordados vão ser a definição, os princípios e a fórmula, as máquinas térmicas, a entropia, o ciclo de Carnot e um experimento. A definição da segunda lei da termodinâmica, ela nos fala sobre a energia térmica. O que isso quer dizer? Ele quer dizer que ela indica as trocas de calor que têm tendência a ser igualadas em temperaturas diferentes e esse processo ele ocorre de forma espontânea. Nessa imagem aqui que podemos observar à direita, ela nos mostra, né, duas temperaturas diferentes e ao longo do tempo eles vão trocando o calor sempre do mais quente para o mais frio. Assim, no final eles têm um equilíbrio de temperatura. Já os princípios e as fórmulas, nos seus princípios, eles falam que o calor, como eu acabei de falar, é transferido sempre do calor maior, do corpo que tem maior temperatura, para o corpo que tem menor temperatura, que foi o que ocorreu aqui. Esse TA, ele é maior, é o mais quente, e o TB, ele é o mais frio. E aí eles vão ficar naquele ciclo para poder ficar em equilíbrio em seguida. E todo esse processo, ele tem perda, porque o seu rendimento sempre é inferior a 100%. Nessa fórmula aqui, a gente pode expressar ela da seguinte forma. O rendimento é igual ao calor fornecido por aquecimento menos o calor não trabalhado, não transformado em trabalho, que é a perda, sobre o calor fornecido por aquecimento. As máquinas térmicas, elas nos falam do francês, que foi o francês C. de Carton, eu não sei falar esse nome, que ele quem enunciou, né, quem fundou essa lei. Aí ela estabelece restrições com a conservação em calor realizadas pelas máquinas térmicas. Segundo Carnot, para que ocorra conversão contínua,
de calor em trabalho, uma máquina térmica deve realizar ciclos contínuos entre a fonte quente e a fonte fria, que foi o que eu já falei anteriormente, as quais permanecem em temperaturas constantes, que é o equilíbrio. A cada ciclo é realizado a retirada de uma quantidade de calor, né? Aí, a partir disso, o calor é convertido em trabalho e a outra parte é rejeitada indo para a fonte fria. As máquinas, elas também, diariamente, a gente pode ver elas diariamente, né? No motor de geladeira, no motor de um veículo do automóvel. São máquinas térmicas, pois elas realizam um processo de conversão de calor em trabalho, operando sempre dos ciclos, como descrito por Carnot. Aí aqui nessa imagem a gente pode ver também a fonte quente, ela passa, né, por todo aquele processo, aí tem o trabalho útil, que é o que a gente vai usar, e o que não, a rejeitada, ela vai para a fonte fria aqui no ambiente. A entropia, ela nos fala do grau de desordem do sistema. Como a gente pode ver aqui na imagem, nós temos as bolinhas vermelhas e as bolinhas amarelas. Como a entropia falou, ela é uma desordem. Quando nós juntamos as duas, fica uma bagunça entre as bolinhas vermelhas e amarelas. E essa grandeza, ela é relacionada com a segunda lei da termodinâmica, que é o que eu estou falando agora. E ela pode ser aumentada naturalmente no universo. O conceito de entropia, ele começou a ser desenvolvido pelo engenheiro físico, que eu já falei aqui, que é o Nicholas C. Carnot. Em suas pesquisas sobre transformação de energia mecânica em térmica e vice-versa, ele constatou que seria impossível que existisse uma máquina térmica com total eficiência. Ou seja, por isso que aqui anteriormente ele falou que tem uma perda, é rejeitada. O ciclo de Carnot, ele fala que nenhuma máquina térmica que opere entre duas dadas fontes, as temperaturas T1 e T2, podem ter maior rendimento que uma máquina de Carnot operando entre estas mesmas fontes, que é o que está falando aqui no diagrama do seu ciclo. A máquina de Carnot é uma máquina térmica que opera segundo o ciclo de Carnot. E em todas as máquinas, elas apresentam rendimento desde que elas operem na mesma temperatura. Depois de Carnot, surgiu o Celsius, né? E o Kelvin. O Celsius, ele fala que o fluxo de calor ocorre espontaneamente do corpo de maior temperatura, que foi o que Carnot também falou. E o inverso seria uma transformação forçada, que dependerá do fornecimento de energia ao sistema para ela que ocorresse, ou seja, é de um sistema externo. Já Kelvin, ele fala que nenhuma máquina térmica que funcione em ciclos pode transformar a energia térmica recebida, que é o calor, em energia mecânica, que é o trabalho, ou seja, não existe máquina térmica com 100% de eficiência, que foi o que Carnot também falou. Agora vamos para o nosso experimento. Professora, de antemão, eu peço desculpa porque o meu cinegrafista, ele só tem 6 anos e não foi uma filmagem muito boa, mas vamos lá. O nosso experimento, ele usa o balão de festa, dois balões de festa, 2 velas, a linha para prender os balões. E em uma das bexigas eu coloco água, não água fria, água morninha. E o nosso experimento, ele fala sobre a entropia. A moto. Que ele explica o porquê que flui de uma área de temperatura maior para uma área de temperatura menor. E aqui no nosso experimento, o balão que está sem água, ele estoura mais rápido, que é o que eu vou mostrar posteriormente. Pois o balão, ele absorveu a maior energia de calor e assim ele estourou mais rápido. Já o balão que está com água, a água ela vai... como é que eu posso falar?
ela vai, tipo, receber esse calor, fazendo com que o látex do balão, ele demore mais a estourar. Eu vou colocar aqui o vídeo para você ver. Eu fiz 3 testes, porque o primeiro eu achei que não estava tão bom, aí eu fiz mais. Aí aqui eu vou colocar as velas embaixo dos balões. Ó, nesse teste aqui, a bola amarela ela já estourou porque ela estava sem água. Enquanto a bola azul ela demorou mais um pouco para estourar. Esse foi o meu segundo teste. Como você pode observar, a bola rosa ela estourou de novo mais rápido. Deixa eu só pausar aqui. Nesse teste 2, é porque meu irmão ele já saiu do vídeo mesmo na hora. Mas aquela bexiga amarela ela demorou muito mais tempo a estourar do que anteriormente a azul. Que a azul ela ainda estourou um pouco rápido. Já nesse segundo teste, essa amarela, ela estourou mais rápido. É tanto que eu tentei fazer outro teste com ela, só que ela não aguentou muito. Aí ela estourou mais rápido. Mas daí eu fiz um terceiro teste. É isso. Aí a gente falou, né, sobre a segunda lei, a primeira lei da termodinâmica e a segunda lei. Eu espero que você tenha gostado, Arlândia.